Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Osmar Oliskovski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Solicito ao primeiro secretário Vilmar Sudoski que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que estão nos acompanhando presencialmente nesta noite, o Gabriel, o Ilustre, Chicão, o senhor Geraldo, o Galote, enfim, a todos que participam dessa sessão nesta noite e também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Boa noite a todos. Expediente de 27/2/2024. Ofício de número 17 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei de número 08 de 2024. Ofício de número 18 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei de número 09 de 2024. Ofício do senhor James Luiz Bley, presidente da sigla União Brasil, encaminhando representação por quebra de decoro parlamentar e pedido de cassação de mandato. Ofício 32 de 2024 da Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, em resposta ao requerimento de número 013 de 2024, de autoria dos edis Tati Carvalho e André Flenick. Comunicação do Conselho Regional de Biologia, em resposta ao requerimento de número 26 de 2024, de autoria dos edis André Flenick e William Godoy. Ordem do dia, segunda votação, projeto de lei ordinário 118, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Melhorias da Polícia Militar, FUNBOM, e da outras providências. Indicações. Indicação 55 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodile Roeder, secretário municipal de Planejamento, incluir no projeto da praça a ser construída no bairro Campo da Água Verde uma quadra específica para basquete estribol. Indicação 56 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodile Roeder, secretário municipal de Planejamento, a construção de quadras de vôlei de areia nos bairros Alto da Tijuca, Alto das Palmeiras e Alto do Frigorífico. Indicação 57 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a manutenção dos trechos de estrada de chão das ruas Nazir Cordeiro, Fauri de Lima e ruas perpendiculares, com a construção de um sistema de drenagem. Indicação 58, 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Augustinho Machado, secretário municipal de Meio Ambiente, realizar parceria com outros órgãos públicos e instituições privadas para uma data específica, realizar um arrastão de limpeza visando a retirada de vegetais invasoras e do lixo das vias. Indicação 59 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras,
a manutenção e a colocação de material na estrada principal do Salto Água Verde e nas ruas do bairro Água Verde e Vila Militar. Indicação 60 de 2024, de autoria do Edil Vilmar Sidós, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e o senhor Rafael Rutiles Rueda, secretário municipal de planejamento, a reforma de um abrigo de passageiros na rua José Bair, próximo ao número 230, bairro Água Verde. Indicação 61 de 2024, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Augustinho Machado, secretário municipal de Meio Ambiente, melhorias e limpezas da rua José Boateu, no trecho entre a padaria Pimpão até a prefeitura municipal, nos 2 trechos. Indicação 62 de 2024, de autoria do Edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, melhorias nas ruas do Campo da Água Verde com patrulhamento e colocação de material. Indicação de número 63 de 2024, de autoria do Edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material no Salto da Água Verde, estrada do Pinheirão, até a propriedade do senhor Moacir Bayer. Indicação 64 de 2024, de autoria da vereadora Silmara Gontarque, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutiles Rueda, secretário municipal de planejamento, a substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED na rua Lourenço Rolando Malucelli. Senhor presidente, é o que contém. Leitura do despacho da representação. Em relação à representação por quebra de decoro parlamentar, combinada com pedido de cassação de mandato, proposta pelo partido União Brasil, em face do vereador Osmar Liskovski, nos termos do inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 203 do Regimento Interno desta Casa, encaminho a representação à Comissão de Justiça e Redação para as providências cabíveis. Canoinhas, 27 de fevereiro de 2024. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre as matérias lidas no expediente. Eu acho que é só o senhor mesmo, só o presidente. Boa noite, público aqui presente, internautas. Saúdo aqui minha amiga Lúcia, do sindicato, Dudu Vipieski, Galote, Chicão, meu amigo, pessoal todo que se faz presente presencialmente e público nas redes sociais. Sobre as indicações, minha primeira indicação, 55, estamos na iminência, até já foi apresentado o projeto em 3D nas redes sociais, sobre uma praça na proximidade do ginásio Melquiades, ali no Campo da Água Verde. A minha indicação propõe a construção de uma quadra de basquete streetball, que é um basquete reduzido, uma quadra menor, né, que seria uma meia quadra numa quadra convencional, com a argumentação que é um esporte que está crescendo em nosso município, e hoje eu recebi a notícia que esse esporte, essa modalidade, vai fazer parte dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que é a nossa competição mais importante. E como é um esporte que tem um número de praticantes, nós temos que dar um certo prestígio, porque está crescendo cada vez mais. A indicação número 56, eu falo sobre a questão da falta de áreas de lazer. Nós tivemos a construção de diversas quadras aqui de society, iniciadas na gestão do meu colega aqui, William Godoy, sempre parabenizo, né, por ter tido essa iniciativa, mas alguns bairros ainda carecem de uma quadra, de alguma opção de lazer. E a minha proposta, a sugestão é que sejam construídas quadras de vôlei de areia e até mesmo futebol de areia para os bairros Alto da Tijuca, Alto das Palmeiras e Alto do Frigorífico, que são os bairros que têm a maior deficiência. Eu moro no Campo da Água Verde, mas eu acompanho as demandas desses bairros e vejo o quanto eles têm essa necessidade. A minha indicação número 57 é sobre duas ruas ali
Nazir Cordeiro e Faria de Lima, e as ruas perpendiculares. São ruas bastante problemáticas em época de chuva. É feito obra constantemente, mas faz a obra, deu a primeira chuva, já se desfaz. Claro que necessita um sistema de drenagem mais aprimorado, foi feito algumas obras paliativas, mas é de se pensar um sistema de drenagem adequado. Pelo menos nos casos que eu verifiquei, o tubo é de 10, sendo que deveria ser de 100, 10 vezes o tamanho do que está lá. Entope muito porque é muita lama e considerando o terreno antigamente, não querendo apontar a sua idade, vereador Vilmar, mas você conhece o Campo da Água Verde muito tempo atrás. Você lembra que essa região que a gente fala do lado de lá da avenida, onde hoje tem o GV, tem vários estabelecimentos, o próprio Milquíades citado aqui, a maior parte era um potreiro e banhado. E hoje temos as ruas, porém o solo embaixo dessas ruas é muito instável, que era solo e banhado. Então ele vai afundar. Tem um tráfego grande de veículos, tem que ser feito um trabalho de base muito bom e um sistema de drenagem muito adequado, senão a água vai concentrar e não vai ser eficiente. A indicação número 58 é sobre uma proposta que eu vi de outras cidades, seria um arrastão da limpeza. Nós já discutimos aqui em reuniões de comissões, em reuniões até com as secretarias, sobre parcerias com entidades privadas, até mesmo com cidadãos, assim, em troca de benefícios, para que realizem trabalhos de manutenção, de zeladoria e a limpeza urbana do município. Claro, em troca ali, a gente falou de moedouro verde, até mesmo sacolão, entre outros benefícios, e também a parceria com empresas, porque a nossa cidade, tudo bem que o clima está alternando, o famoso sol e chuva é propício para subir o mato, mas nós estamos vendo muito matagal na cidade, e tem que fazer um trabalho ali de longo prazo. Tem uma outra questão que já foi reclamado para mim por diversa gestão, desde o Agostinho Machado em outra gestão, até mesmo a antiga secretária a Rafaela, sobre a não possibilidade e o impedimento legal do uso do Roundup ou glifosato. Existem algumas recomendações da Anvisa a nível nacional que proíbe o uso, mas eu já sugeri utilizar outros componentes químicos que estão sendo utilizados em Balneário Camboriú para substituir esses componentes, que seria o glifosato, para a gente fazer o mata-mato que hoje está tomando conta da nossa cidade. Era o que continha. Senhor presidente, o vereador Adilson Staidio. Com a palavra, o vereador Adilson. Senhor presidente, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, públicos assistentes às redes sociais, público presente, senhor Geraldo, senhor Galotti, Ilustre, Chicão, Calixto e os demais aqui presentes. Para falar um pouco dessa indicação 63, da Estrada do Salto, da Estrada do Pinheirão, que esses dias atrás foi passado para Trola e não foi colocado material. Aí veio a chuva forte de novo e levou tudo embora o trabalho que foi feito. Então agora ficou uma estrada ruim, muito buraquenta, e o pessoal os agricultores daquela estrada ali me pediram para fazer esse pedido de melhorias, um patrulhamento e colocação de material. Seria isso, senhor presidente. É o que acontece. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Com a palavra, vereador Osmar. Colegas vereadores, colegas vereadoras, em nome do meu querido amigo ilustre, cumprimento as pessoas que hoje estão aqui na casa nos assistindo. Cumprimento a você, canoinhense, professor, principalmente, que nos assistem pelas redes sociais. Ao final do ano passado, por erro de estratégia política e não saber ler bem o cenário, a prefeita Juliana Maciel encaminhou uma série de projetos para essa casa que ia contra os direitos de nossos professores. A casa cheia, ela discursou aqui defendendo os projetos, mas parece que ela nem tinha conhecimento dos projetos. E como dever de professor Chico Mineiro, efetivo na rede pública municipal, aposentando na rede pública estadual, ex-secretário de Educação do município, conhecedor de todas as conquistas e das malvadezas que os projetos colocavam. Estive a tarde toda com
então ex-vereador e hoje advogado Paulo Glinski, onde nós destrinchamos os projetos. Eu tinha a obrigação de vir aqui e explicar, não por ofensa à prefeita, mas sim por minha obrigação de explicar. Ao sair vaiada e chamada de mentirosa, a culpa não foi minha, a culpa foi dela, que foi desrespeitosa com nossos professores. Professor tem que respeitar, né, nossa presidenta? Temos que respeitar, presidente do sindicato que está aqui, ó. Professor tem que tratar com carinho, o mesmo carinho com que eu tratei vocês, professores, nas escolas onde fui diretor, na escola onde fui colega, enquanto secretário de educação. Eu não preciso mentir e nem falar coisas sobre mim, porque a história da minha vida me conta. Passado isso, o que aconteceu? Como me reprimi para me castigar, ela usa um professor para entrar com um pedido de representação contra uma fala fora de contexto, aonde chamam, que eu diz que acusam eu de misoginia. Eu conversei com muitas mulheres, com muitas professoras, com quem eu trabalhei. E o professor James Bray, que é professor e foi diretor de escola, deveria consultar as suas colegas professoras antes de fazer isso, e não ser um pau mandado da prefeita Juliana Maciel. É uma pena, lamento que a política precisa de mais pessoas da educação. Nós precisamos de pessoas de educação aqui. A gente é hoje, amanhã já não é mais, precisa de outras pessoas, se renovem esses quadros. E de repente uma pessoa entra na política e a primeira coisa que faz é tentar prejudicar um professor que está aqui contra tudo e contra todos, o executivo, para defender os professores. Essa representação, eu até escrevi algumas palavras sobre ela para ser muito claro e não esquecer de nada. Primeiramente, quero afirmar que jamais agredi ou agrediria uma mulher. Ainda mais eu, que convivo com mulheres e as admiro. Minha fala jamais foi sobre violência contra a mulher. Em um momento de revolta, inclusive por ver mulheres sofrendo por incompetência da atual gestão, me expressei de forma incorreta e admito isso, já admiti em várias situações. Admito e peço desculpas, mas reforço, minha intenção jamais foi uma ameaça à mulher. Quero dizer também que sou defensor da legislação do regimento interno dessa casa. Lembrando que esse regimento nem sempre é respeitado, inclusive foi rasgado uma cópia dele por então vice-prefeito quando era vereador. É desrespeitado pelo próprio Poder Executivo, quando, por exemplo, não responde os requerimentos dos vereadores, o que configura crime de responsabilidade. E é exatamente por respeitar o regimento interno dessa casa, e este regimento que deve ser seguido quando da representação feita contra a minha pessoa, a qual, por sinal, já foi feita quando recebi advertência escrita, conforme determinado no regimento, de forma que não há como se imputar outra pena pelo mesmo fato. Podemos lembrar aqui do nosso direito penal e da nossa Constituição, que garante que ninguém poderá ser punido duas vezes pelo mesmo ato. Lembrando aqui que a então presidente Tati Carvalho, ao receber uma notificação, ela fez uma advertência, a qual eu assinei e está arquivado nos anais dessa casa. Por fim, digo à população que está em tentativa que esta é uma tentativa de frustrar meu trabalho de vereador e também manchar meu trabalho quanto secretário de Educação,
porque o meu trabalho de educação ficou marcado, e vai ficar marcado por muitos anos, num trabalho onde todos os professores, principalmente as mulheres, que compõem mais de 80%, foram muito respeitadas, e sempre buscamos melhorar e dar melhores condições de trabalho e buscar mais direitos para elas, conforme o triênio que a gente conseguiu. De tentar calar para que eu não possa mais ter voz aqui dentro, para que eu não defenda mais os direitos dos cidadãos e, sobretudo, dos professores. E afirmo isso com ainda mais afinco, quando vejo que o pedido veio de um pré-candidato a vereador, professor, que quer tirar o professor que defende os professores aqui, que diz defender a educação, mas está ao lado de uma gestão que está acabando com a educação canoinhense. Senhores, senhoras, pessoas que nos ouvem, desde o dia que eu assumi essa Câmara de Vereadores, e a Juliana Messel também assumiu, não sei por que motivo, sempre ela tentou desqualificar o meu trabalho e tentar atrapalhar. E vou citar uma questão. Eu estava de licença e de férias das minhas atividades na escola do Estado, e eu fui ajudar na Secretaria de Educação. Fui ajudar na Secretaria de Educação no mês de janeiro e fevereiro, para não faltar água nas escolas, como faltou agora, para que o ônibus tivesse em condições e levasse nossos alunos para as escolas, para que eu conversasse com então o secretário de obras, para que as estradas onde passa o transporte escolar tivesse condições. Gratuitamente, trabalhei em mês de janeiro e fevereiro. Vocês acreditam que a Juliana foi na GERED, a Gerência de Educação do Estado de Santa Catarina, ver o porquê que eu não estava trabalhando? Chegou ao ponto de me chamar aqui e dizer, você não pode mais trabalhar ali na secretaria, porque você não tem cargo nomeado lá. Engraçado que hoje o marido dela, que não tem nada a ver com isso, está direto da prefeitura. É uma coisa muito estranha. E eu sou concursado da prefeitura, claro que estava afastado, mas era um ex-secretário que queria colaborar para ajudar as nossas crianças, ajudar o nosso professor, para que realmente nós tivéssemos aulas e pudesse dar condição do ano letivo começar muito bem. Como já estava quase começando o letivo, eu disse, sabe, Juliana, eu não vou brigar com você e não vou mais na secretaria. Me coloquei à disposição da secretaria, deixei meu WhatsApp, deixei meu e-mail, meu telefone para que me procurasse se tivesse alguma dúvida. Pois bem, dona Juliana, a educação que a senhora tentou atrapalhar lá atrás, está agora com os problemas que todo dia nós estamos enfrentando aqui. É muito ruim isso, vereador Vilmar. E aqui na Câmara, ela abriu aquela CPI dos livros, aonde eu nunca fui citado pelo Tribunal de Contas, eu não recebi nenhuma intimação até hoje. Nenhuma, nem pude me defender, porque eu não recebi intimação. E a CPI, foi feita a CPI, mas ela não queria Beto Passos, não queria nada, ela queria atingir Osmar. Quando viu que os testemunhos chegavam, as pessoas eram entrevistadas, e não chegava no Osmar, parece que ela até se afastou da CPI. Ela queria bater no Osmar. Ela queria pegar o Osmar. A CPI foi feita, concluiu, e essa comissão que ela montou agora lá é um desrespeito à Câmara de Vereadores. Vocês imaginem, meus amigos, a Câmara se reuniu, vereadora Silmara, vereador Maurício, vereador Vilmar e ela, vereadora Tatiana. Se reuniram por mais de 3 meses trabalhando. Quantas manhãs esses dias perderam entrevistando, indo nas escolas, buscando informações, e chegaram ao relatório final, que está aí exposto. Mas ela não conseguiu, a CPI fez o certo, buscou o certo, e não incriminou o Osmar, porque os livros, está aqui o advogado que assessorou, né, doutor Beninca, está ali, os livros foram entregues. Então ela não conseguiu. Agora, depois de tempo, ela vai lá e cria uma comissão dela
que ela nomeou, e aí ela me incrimina. E ela coloca em todos os jornais. Comissão, que comissão? A comissão que eu montei, que eu mando, essa comissão agora coloca o vereador Osmar como réu. Então é uma situação complicada, né? Aí ela fez os ACT, fez uma confusão com os ACT, porque ela joga professor contra professor, vereador contra vereador, funcionário contra funcionário, ela é a rei da encrenca, e jogou, quando nós estávamos aqui dentro dessa casa, a gente não tinha conversa. Hoje eu converso com todo mundo, com a maior liberdade, com o vereador André, com o vereador Bauíra, com o meu amigo, Chico Mineiro, com o Maurício, Silmar, Adilson, todo mundo tem uma conversa ampla, construindo o melhor para Canoinhas. Porque a gente só constrói quando a gente conversa, a gente converge para o bem. Os projetos são discutidos de uma maneira tranquila, com serenidade, quando há divergências, e como ontem tivemos um debate aqui, foi tudo levado com a maior tranquilidade, buscando o que é o melhor. E aí eu pergunto ao seu James Bray, presidente do União Brasil, que inclusive tem uma foto quando o Fábio Soquete, porque é o sobrenome dele, esteve em Canoinhas, para dar posse. Quem estava lá na posse junto? Juliana Maciel. Prova, eu ia te mostrar a foto aí, botei aqui no celular, aonde quem estava lá é Juliana Maciel. Quer dizer, que o União Brasil é um agregado da Juliana Maciel. E fazem essa representação que o senhor leu aí, colega vereador André Flenick, mas essa representação é assinada por pessoas, mas a maior autoridade política que existe é aquele que tem voto. O Chico Mineiro está aqui, porque o senhor tem voto, Chico Mineiro. E ninguém vai tirar esses votos, porque o senhor ganhou. É legítimo. Mas a autoridade maior da União Brasil, que tem voto, é a vereadora Silmara Gontaric. Misoginia. Silmara é minha amiga, minha colega. Tem 3 mulheres aqui nessa casa que escutaram o meu discurso. Claro que viram que foi uma figura de linguagem no meio de uma discussão que mostrava os fatos terríveis que estavam acontecendo com o transporte escolar de Felipe Schmidt. Nenhuma das mulheres se sentiram ofendidas porque entenderam o que era aquilo. E nós temos aqui esse microfone aqui, doutor, ele me dá imunidade parlamentar. É para isso. Eu tive lendo várias decisões do Supremo Tribunal Federal. A imunidade parlamentar é para exatamente isso, quando se solta um hiato, uma figura de linguagem, uma metáfora, para que isso se garanta. Porque se for para vir aqui dizer, amém, Juliana, como é que tudo bem? Você quer que eu faça o quê? Não, eu estou aqui para apontar os erros dela. Nós estamos aqui para ser oposição a esse governo, como ela foi oposição e foi uma boa opositora no primeiro governo, que foi a do Beto Passos. Só que ela tem que lembrar que nós éramos colegas no governo de Beto Passos. Ela era indicada do Renato Pique, ela é afilhada política do Renato Pique e continua sendo. Existem algumas teorias aí que me vinculam eu a Beto Passos, parece que querem denegrir minha imagem, os marcos foto com Beto Passos. Mas e daí? Eu fui secretário dele. Fui secretário por quase 4 anos. E a educação de Canoinhas tem saudade desse tempo. Juliana Maciel, a educação de Canoinhas tem saudade do tempo que nós trabalhávamos na secretaria e o prefeito era o Beto Passos. Então, mas eu não tenho conversado com o Beto Passos, aqui falo, ninguém me proíbe eu falar com o Beto Passos. Ninguém me proíbe, mas eu não tenho falado. Então, quem está escrevendo que eu estou falando com o Beto Passos no dia, é um mentiroso. Quem escreveu isso é mentiroso. E o dia que eu falar com o Beto Passos, eu venho aqui e vou falar nessa tribuna que eu falei. O que me revolta, Chico Mineiro, é falar em coisas mentiras. Mentiras. Mas podem me relacionar eu, como secretário de Beto Passos, na educação, quando fizemos festa de final de ano pela 6ª valor que você gastou, Juliana, que trouxemos show por aqui, para Canoinhas, 0 custo, que nós fazíamos família no parque, que o parque de exposições as pessoas podiam trabalhar.
Isso pode falar. Mas eu queria perguntar à vereadora Silmara, minha colega, minha amiga, o marido dela também foi colega nosso aqui na Câmara, a senhora foi consultada sobre essa representação? Senhor vereador, fica bem chata essa fala, né? Porque eu fui pego de surpresa, porque foi até aqui na Câmara de Vereadores com um colega meu, me questionou, me perguntando se eu estava sabendo. Daí eu comentei com ele, não, eu sou a vereadora do União Brasil, né? Como sou mesmo a vereadora do União Brasil, e eu não tive conhecimento desse assunto hora nenhuma. Eu fui saber 2, 3 dias depois, sabe? Então, fica bem chateado, né, com o James também, porque a gente, sendo a vereadora do União Brasil, muita gente deve já ter julgado ou pensado que eu estava ali armando alguma coisa, né, como eu estou te falando, né, não tive conhecimento de nada, só fui saber dias depois, né. Então, queira ou não queira, eu achei que com a minha pessoa foi uma falta de consideração, né, pelo nosso partido, né, que eu sendo a vereadora e fui saber dias depois do assunto. É isso, vereador Osmar. Eu agradeço a vereadora Silmara e também peço desculpa de colocar a senhora nessa saia justa, de ter que desmentir aí a União Brasil, que tem uma mulher como sua representante na Câmara. Colega da gente, trabalhadora, lutadora, e que jamais sentiu que a minha palavra teve esse tom de ataque às mulheres. Então, meu povo, eu vou continuar aqui trabalhando, vou continuar fazendo meu trabalho em defesa de você, professor. Aliás, hoje, eu estou protocolando um projeto de lei que devolva a regência de classe para os nossos ACT. Lúcia, eu quero a ajuda do sindicato, porque nós fomos traídos, eu e o sindicato, naquele projeto que retirou a regência de classe de nossos professores. Isso não pode. Eu não ia fazer isso, porque eu estou fazendo exatamente o que a Juliana fez há 2 anos atrás. É inconstitucional nós criar despesas? É inconstitucional. Mas se a Juliana fez, então ela acha que pode. E se ela esqueceu de colocar esse acréscimo da regência de classe para os nossos professores, então que agora, se ela acha que é inconstitucional, que ela faça lá um dela, que nós bateremos palmas, lhe agradeceremos em nome de todos os CTs e todas as mulheres professoras que estão perdendo 400, 500 reais por mês para sustentar sua família e seus filhos. Isso é valorizar a mulher e respeitar a mulher. Obrigado, pessoal, e desculpa a minha exaltação. Mais algum vereador? Vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público aqui presente. Primeiramente, eu gostaria de pedir para o nosso funcionário, para o Márcio, passar um vídeo, gostaria que vocês acompanhassem, é um vídeo rápido.
Senhores, eu sei que são imagens fortes e talvez muitos nem conseguiram acompanhar o vídeo, mas essa é a realidade do protetor de animais em Canoinhas nos dias atuais. E não só nos dias atuais, isso já acontece faz alguns anos. E eu quero falar aqui sobre 2 pontos de vista. Primeiro ponto de vista do protetor. E essa luta diária para tentar resgatar esses animais das ruas, se virarem 1.000 para conseguir pagar a conta, acho que todo mundo que tem seu bichinho em casa sabe o quanto é o custo de um veterinário, e ainda ouvir desaforo. Porque acreditem, todos os dias protetores escutam desaforo. Porque resgatam 100 animais e tem um caso que eles não conseguem e é pedrada. É pancada, gente. O outro lado que eu quero falar é daquelas pessoas que não gostam dos animais. Elas têm o direito de não gostar, não têm o direito de maltratar, mas têm o direito de não gostar. Eu digo para essas pessoas que o trabalho que o voluntariado, o protetor de animal faz hoje em dia, ajuda essas pessoas também. Porque se não fossem os voluntários da causa animal, quantos cães a mais teríamos nas ruas hoje em dia? Inúmeros. Eu tenho certeza que o Grupo Resgates já resgatou tranquilamente mais de 2.000 animais e castrou todos eles, de forma que evitou a procriação de muitos mais. É incalculável o tamanho do trabalho que os voluntários fazem. Quando eu venho aqui e falo da causa animal, senhores, tem gente que vai me detonar. Acontece muito. Olha só, aquela vereadora só pensa na causa animal. Mas não acompanham o trabalho aqui nessa Câmara de Vereadores, não acompanham as outras bandeiras que são levantadas aqui. Às vezes que eu venho aqui e falo de outras bandeiras, também sai o comentário de que, olha lá, a vereadora Tati não ajuda mais os animais. Agora até querem colocar uma outra candidata vereadora para concorrer às eleições aí e tentar tirar os meus votos da causa animal. Eu fico muito feliz se essa pessoa conseguir se eleger também, porque eu acredito que tem que ter mais gente aqui lutando pela causa. Eu espero do fundo do meu coração que tenha mais gente lutando pela causa. E eu fico extremamente feliz quando a gente fala da causa aqui, os vereadores, vereador William, Vilmar, André, abraçam junto essa causa. E por quê, gente? Eu fico feliz porque eu sou defensora da causa animal. Eu jamais entraria aqui com uma bandeira e largaria ela. Jamais faria isso. Mas eu também estou aqui para defender a população. Eu também estou aqui para defender a educação, a saúde, melhorias nas estradas. E eu sei o quanto isso tem me custado. O quanto eu tenho sido atacada por conta de estar fazendo o meu trabalho de fiscalização aqui dentro. Senhores, eu escutei o vereador Osmar falar, e pasme, vereador Osmar, tem algumas matérias saindo aí, dando a entender que eu estaria do lado do ex-prefeito Beto Passos. Eu trabalhei, desde que eu entrei nesta Câmara de Vereadores, pela causa animal, e eu nunca vou deixá-la de lado. E eu trabalhei, desde que eu entrei aqui na fiscalização. Eu fiz denúncias. Eu pedi a abertura da CPI dos livros também. Desde que eu estou aqui, eu estou de um único lado, que é o lado do povo, é o lado dos animais, e é aqui que eu continuo lutando pelo povo e pelos animais. E eu vou continuar fazendo isso. E não importa se em alguma ou outra mídia local não saia matérias do que eu falo sempre aqui dentro. Eu não vi saindo nada sobre a falta de água mineral nas escolas. Acredito que os senhores não viram também. Eu não vi. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu não vi nenhum jornal local falando sobre os ônibus encalhando aqui nas estradas do interior de Canoinhas. Tem muita coisa que eu não vejo que está sendo exposta.
Inclusive, até fiz um vídeo esses dias nas minhas redes sociais, falando de vários locais pelo Brasil, onde às vezes acontece essa situação de mascarar algumas verdades. Mas, senhores, eu estou aqui hoje, até peço desculpas pelo desabafo, mas eu acho que é necessário explicar algumas coisas que acontecem. Eu estou aqui hoje com uma notícia boa. Bom, boa para a causa animal, boa para a saúde humana também, por 2 aspectos. Primeiro, eu venho aqui anunciar uma emenda de R$100 mil do deputado Jerry Comper, ele também é secretário, né, de infraestrutura do Estado, mas aqui é uma emenda dele como deputado. No valor de R$100 mil. Felizmente, na justificativa da emenda está escrito que o recurso será destinado especialmente para castração e microchipagem para animais domésticos e demais ações. Tem 100 mil para iniciar um trabalho. Eu espero que não tenha mais desculpa para iniciar um trabalho, que é um trabalho simples. Eu faço aqui o anúncio dessa emenda. Está escrito na justificativa que é para causa animal. Então, eu espero que dessa vez seja usado realmente para causa animal, porque de outras vezes que eu tive que avisar a prefeitura, isso não aconteceu. Mas dessa vez está escrito aqui. Lembrando, senhores, que tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que fala que para cada real investido em castração se economizam, se não me engano, 8 na saúde humana. Por quê? Porque é aquilo que eu falo. Quem não gosta de animais tem que ficar feliz também. Vai diminuir o número de animais causando acidentes, mordendo pessoas na rua. Com isso, diminui os atendimentos na UPA, por exemplo, nos postos de saúde. Então, castração economiza, sim, na saúde humana. Mas, senhores, como eu falei aqui, eu não defendo só a causa animal. Defendo a causa animal com unhas e dentes, mas tenho mais uma notícia boa. Durante o ano passado, eu falei muito sobre as filas para exames de média e alta complexidade. Venho aqui para anunciar também que o deputado Jerry mandou R$100 mil também. E eu estou aqui, documentos que mostram que são emendas impositivas, de mais R$100 mil para a lista reprimida de consultas e exames de média e alta complexidade. Então, senhores, eu estou aqui anunciando essas 2 emendas. Não é fácil a gente conseguir a emenda, a gente sabe disso, principalmente por não termos um deputado aqui de Canoinhas, é muito difícil. Então, é muito bom poder vir hoje aqui falar que conseguimos essa emenda. Essas 2 emendas, para a causa animal e para a saúde. Então, eu deixo aqui meu agradecimento ao deputado Jerry, que possamos trazer essas notícias muito mais vezes aqui para Canoinhas de emenda, porque é preciso. E eu aproveito para reafirmar o meu compromisso aqui com o povo de Canoinhas. Se eu faço oposição a algo aqui nesta Casa de Leis, é porque o povo está pedindo. É porque a gestão atual está falhando muito com a população de Canoinhas. Não é porque eu estou do lado A ou do lado B. E eu repito isso várias vezes aqui porque parece que tem muita gente que não entende ou não quer entender e quer sair falando outras coisas. O meu lado é o povo, o meu lado são os animais. Muito obrigada. Senhora vereadora, eu tenho acompanhado o seu trabalho desde o primeiro dia que nós nos encontramos nessa casa. Em uma situação, a senhora nunca foi contra a gente, nem eu fui contra a senhora, mas alguém fez parecer que a senhora era nossa adversária. Bastou essa pessoa sair aqui de dentro para nós vermos e nós inteirarmos que a senhora sempre defende o que é o melhor para o povo. Não importa se é Beto Paz, se é Juliana Marcel, sabe lá quem seja, a senhora está sempre defendendo a sua causa, a causa dos animais, mas não deixa de ser uma das vereadoras que mais briga pela questão da saúde em nosso município. Isso basta qualquer um que queira procurar nos anais dessa casa quantos requerimentos, quantas perguntas, e até a senhora foi, a palavra não sei o que dizer certo, foi atropelada dentro do hospital, da UPA, porque foi fiscalizar.
A que ponto chegamos, vereador Chico Mineiro? Vereador William, uma vereadora, mulher, e aí não tem misoginia, não. Aí para prefeita, aí não tem. Foi porque ela não tinha um crachazinho para dizer que ela era vereadora. Mas eu digo para a senhora que é assim mesmo, essa imprensa paga, eu estou somando aqui perto de 300 mil reais que gastaram no passado com a imprensa. Eles não viram a imprensa para realmente colocar as coisas do município. Eles viraram uma militância política pró-prefeito. E eu falo isso porque eu estou na rua e as pessoas que lerem essas colunas, é claro que eu estou falando, e quem está me escutando sabe do que eu estou falando. É uma militância política. Se você não fizer militância, não ter pago. Então, pague, a pessoa precisa. Agora, esse final de semana, teve uma reportagem, não sei no que foi ali, que colocaram que o professor Osmar botou uma foto junto, aplaudiu uma situação do Beto Passos, que eu apoiei, nada a ver. Eu acho que a pessoa nem leu o que estava acontecendo aqui, mas o importante era me vincular ao Beto Passos, que eu não sei se a estratégia política da prefeita para a próxima eleição seja nos colar no Beto Passos. E a senhora que jamais esteve perto, eu ainda posso falar, porque eu fui secretário dele. Fui secretário de Educação, sim, trabalhei e fiz meu trabalho lá. E quando todos apontavam o dedo que eu tinha alguma coisa, a promotoria pública fez uma investigação completa, varreu e não encontraram nada. Então, se algum dia alguém levantar a mão apontando o dedo para mim agora, eu irei processar todas essas pessoas, porque nós cansamos das pessoas jogarem isso. E você que fica me vinculando à figura do Beto Passos, pode vincular eu na Secretaria de Educação a Beto Passos, ao nosso trabalho, que fizemos bem. E não desista, Tati. Continue persistente. Continue devolvendo no mesmo tom as agressões que a senhora recebe. Essa questão de botar em outra pessoa para representar a causa animal é inveja, é dor de cotovelo. Pessoas que veem seu trabalho e acham que a senhora está parecendo demais, e claro, como todo mundo diz, só se atira pedra na árvore que dá frutos. E a senhora tem feito um trabalho exemplar aqui, e é por isso que ela está recebendo essas críticas. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William. Senhor presidente, senhora vereadora Tati, antes só cumprimentar os presentes, Eduardo, Chicão Caminhoneiro, Galote, Heraldo, Débora, Gabriel, ilustre, agradecer a presença de vocês, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vereadora Tati, eu não consigo não falar em tua defesa, porque eu sou um admirador do teu trabalho. A senhora tem coerência nas suas falas, a senhora tem coerência em relação à tua postura aqui dentro da Câmara, a senhora sabe que foi eleita pela causa animal, mas a senhora é da causa humana. Já fiz parte com a senhora em diversos momentos, o vereador André também, de momentos que a gente entregou para a população no Natal, para as crianças presentes, já trabalhamos juntos através do Lions, de diversas ações filantrópicas, e eu sei que a senhora tem a causa animal como a tua causa nata, porém a senhora olha para todos e para todas as causas com a tua competência, a tua qualidade enquanto advogada. A senhora nos auxilia muito aqui dentro da Câmara em todos os sentidos. Em muitos momentos já fui conversar com a senhora, de perguntar situações que eu tinha dúvida, a senhora me auxiliou, então saiba que eu sou um grande admirador do teu trabalho. Me sinto muito feliz em estar nessa legislatura com a senhora, gostaria de te falar para te fortalecer, inclusive para que a nossa população escute, aos nossos amigos que aqui estão, que tenho certeza que participarão do próximo pleito eleitoral. Quando nós estamos fora da Câmara de Vereadores, nós não somos vitrine de nada. Nós somos a Tati Carvalho da causa animal, que só faz as benécias, só faz coisa boa, o William, que era filho da dona Júlia, que era uma pessoa muito boa, o professor Osmar, que era um excelente secretário, diretor, o Dirso, que é o cara lá que laça aí do mercado e que ajuda todo mundo. Mas quando a gente entra aqui dentro da Câmara, a gente passa a ser vitrine, a gente passa a ser atacado, porque tem pessoas do outro lado que querem estar aqui, mas que, em vez de trabalhar, atacam aqueles que aqui estão.
nós temos que ter a consciência que as nossas falas, elas têm consequências e que essas consequências podem ser positivas para a população, mas muitas das vezes negativas para nós. E eu tenho essa total noção nesse tempo que eu aqui estou. Diversos momentos que eu defendi a população com a minha fala e através da mídia ou através da boca pequena de algumas pessoas, eu fui mal falado, como se eu tivesse más intenções ou se eu tivesse aqui para ter apenas benefícios próprios. Sendo que eu fui eleito com diversas causas, fui eleito da mesma forma que a senhora para defender aquilo que eu acredito, e em momento algum eu busquei estar aqui para enriquecer ou para determinada forma beneficiar alguém que seja próximo a mim. Muito pelo contrário, as nossas lutas, e aqui falando novamente da tua coerência, sempre foram por aquilo que a gente de fato acredita. Então, eu quero pedir para a senhora não desistir, não desanimar, porque da mesma forma que muitas pessoas têm me procurado trazendo essa fala, a política precisa de pessoas boas, precisa de pessoas com princípios, pessoas que tenham a ética e a moral dentro de si. E aí essas pessoas que estão tentando entrar aqui atacando os nossos vereadores que têm trabalhado de verdade, deixa para lá. Deixa para lá, porque a gente não pode perder tempo com isso. Tem pessoas que precisam de nós e nós temos que pensar nessas pessoas, não nessas bocas pequenas que ficam tentando nos atacar. Sucesso, vereadora. Força, que a senhora precisa que o teu mandato continue para a senhora poder entregar ainda mais por Canoinhas. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Boa noite, senhor presidente, internautas, ilustre, Débora, Chicão, Galote, seja bem-vindo. Dudu, também por aí, o Gabriel. Eu sempre, peço desculpa, a senhora não assistiu, porque eu não consigo e também não gosto de ver esse tipo de imagem. A gente já vê no dia a dia, e independente de anjos de patas, de resgates, eu acho que a causa é uma só, né? Lutar pelos animais. Eu todo mês, eu tiro do meu salário, da rádio e das minhas rendas extras, para comprar Simparic e para comprar também outros medicamentos e ração. Ajudamos muitos animais, independente de ONGs. Eu acho que o objetivo é um só, né? Independente se tem mais candidato de outro lado ou de outros partidos que vão defender a causa animal, eu acho que a causa é uma só, é se unir por eles, pelos bichinhos, né? E acho muito interessante o seu trabalho, acompanho, né? E acompanho também os outros, né? Inclusive, quando teve a carreta de castração, há um ano, um pouco mais atrás, eu paguei 3, 4 castrações, né? E ainda, além de pagar, porque muitas vezes não é o pagar, você tem que buscar o animal, levar para castrar, porque a pessoa que não tem condições, ela às vezes nem carro não tem. Você tem que ir lá na casa dela, vereador William, pega o cachorro, pega o responsável, traz junto, castra, leva, e ainda você tem que ajudar, acompanhar, porque eles não têm condições, né? E vejo que uma divulgação, quando vem aí esses projetos, para que venha a carreta, venha aí com a ajuda do poder público, a divulgação tem que ser muito grande. Quando então eu comecei a divulgar na rádio, muita gente do interior aderiu e veio, pagou a sua castração. Então, eu parabenizo a senhora e independente de qualquer ONG, o objetivo é um só, é os cachorrinhos, e vamos ajudar, e o que puder, sempre digo, conte comigo, qualquer tipo de animal, independente de cachorro, gato, cavalo, porque eu não deixo. Porque isso, lá atrás, em 2009, quando tinha uma carrocinha na cidade, vereador William, o senhor era pequenininho ainda, eu fiz uma reportagem que eu era repórter do, então, Maurício Nascimento, e eu não aceitava aqueles cavalinhos, sabe? Ele chegou a empinar a carroça e levantou o cavalo junto, porque tinha excesso de peso. E eu cheguei perto do cara e fui chamar a polícia. O cara disse que o cavalo era dele, fazia o que ele queria, e só não me acertou o chicote, sabe? Mas eu fiz ao vivo, próximo a Planalto Hotel, e não deixo. Se eu ver qualquer tipo de bicho, sou contra chicote, sou contra maltratar, e tem todo o meu apoio, independente de qualquer ONG. Vamos se unir por uma causa só, é os animais. Isso mesmo. Não deixando de lá também outras causas também. Seria isso, vereadora. Vereadora Tati.
Então vou citar já citou um dado em relação ao investimento da saúde. Eu lembro que ano passado, na nossa última sessão, nós aprovamos, em conjunto nessa casa, a destinação de uma quantidade de recursos, claro que ia voltar para o Executivo para ser repassado para a causa animal. Até agora acho que não foi, né, repassado. Veio uma resposta, vereador André, senhor presidente. A resposta, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas é basicamente um agradecimento às sugestões que nós demos, que todos os vereadores aqui deram, mas que vai ser usado como a prefeitura achar que é melhor. Já fica fora, né, da expectativa. Mas eu respondi algumas críticas que não chegaram à senhora, mas chegaram a mim. E falou, por que não investir na saúde? Na verdade, quando a gente investe na causa animal, é um investimento da saúde. Um dado importante que eu tenho que relatar aqui, por trabalhar no bombeiro, hoje estou na Central de Operações. O nosso COBOM, aqui de Canoinhas, atende desde Campo Alegre até a cidade de Matos Costas, quase todo o Planalto Norte catarinense. São diversas cidades. E se eu não estou enganado, são 2 cidades que realmente a gente tem alguma expectativa de uma solução em relação a problemas com animais. Uma é Canoinhas, graças às ONGs, e Rio Negrinho, porque tem um trabalho de um bombeiro comunitário com um resgate de animais silvestres, os bombeiros Stanley. Nas outras cidades nós temos muita dificuldade. Quando um cavalo cai, está perdido. A Tati, a gente já trabalhou em várias situações envolvendo cavalo, né, em conjunto com os bombeiros. E é um serviço de utilidade pública para a saúde, porque nós sabemos o quanto de doença pode ser ocasionada pela questão animal e também uma questão de humanidade. Ontem mesmo nós tivemos um caso de um animal que foi atacado por um porco-espinho aqui na cidade, um cachorro, estava agonizando. Nós, como bombeiros, eu peço que a população que nos assiste tenha essa sensibilidade de entender que a ambulância do bombeiro, nós não podemos conduzir um animal por causa de normas de vigilância sanitária. Nós, como bombeiros, não podemos fazer esse atendimento. Muitas vezes, quando possível, a gente repassa o contato. Inclusive, o contato que nós temos lá no Comum é o contato da vereadora Tati, que é encaminhada para fazer essa função. Nem sempre é possível, Tati. Essa emenda vem de muito bom grado e vai acrescentar esse serviço de utilidade pública. Peço também a sensibilidade da Prefeitura. Foi um acordo aqui da Câmara de Vereadores, a gente tem essa expectativa. Claro que todo mundo ali tem as prioridades, mas é um dinheiro de uma economia nossa que foi um esforço conjunto, né? Nós economizamos em diárias. Houve uma colaboração de todos os vereadores para ser uma das gestões mais econômicas. Esperamos que se repita, né? A gente todo ano possa dar esse retorno à Prefeitura e também fazer a nossa contribuição ao município. Aproveitando a fala que relação à emenda, já que se iniciou, tem uma outra notícia que também o pessoal pode questionar. Não era melhor investir em outro setor? Eu sou bem claro em dizer, gente, quase todos nós, independente do cargo de vereador ou não, temos acesso a algum político que pode, às vezes, trazer um recurso político, meios de investimento, até alguns bancos têm algumas linhas de projetos, conselhos. E eu recebi a feliz notícia do meu amigo, deputado Sargento Lima, do PL, não somos atualmente do mesmo partido, mas temos uma amizade de longa data, de um envio de R$100 mil para a reforma da pista do Colégio Estadual Santa Cruz. Apesar de pertencer à escola, ela é do uso da comunidade para a prática de atividades físicas. Sei que tem uma equipe esportiva, a equipe do Ajax, do Zico, que está fazendo já um trabalho ali para arrumar o campo, e agora essa emenda vai complementar. A nossa proposta ali é trabalhar a iluminação, melhorar a pista de corrida, porque ela é muito utilizada pela comunidade, até mesmo por corredores que estão competindo a nível estadual. E também, se houver disponibilidade financeira, porque teve uma explosão de preços, a construção de um parquinho ali aberto à comunidade do Alto da Tijuca, da região do Central, ali das proximidades. Então é uma conquista que eu já fiz vários requerimentos aqui pedindo a Gered, a CRE, né, que tomasse alguma providência. A Cleide, na época, me mostrou uma dificuldade financeira, o quanto de recurso era investido para a manutenção ali do pátio do SESC, e agora conseguimos essa emenda para fazer essa obra em parceria com a iniciativa privada. Como eu já fiz requerimentos aqui, teremos essa iniciativa. Vereadora Tati, novamente parabenizo, a sua causa é muito importante e você fez o que todos nós, independente de vereador ou não, tem uma demanda, vamos atrás de onde tem dinheiro para conseguir trabalhar as demandas que a gente acha necessário para o nosso município. Senhor presidente, só para minhas considerações finais, se me permite. Primeiramente, em relação a esse valor que foi devolvido da Câmara para a Prefeitura, né,
Já para ajudar a responder as críticas, uma boa parcela desse valor foi para a saúde humana, não para a saúde animal. Em relação aos cavalos, vereador Chico, não poderia deixar aqui de mencionar o ilustre, que enquanto vereador nesta casa, fez um projeto, né, que proibiu a tração animal em Canoinhas. Estive presente nas 2 votações, foi a primeira vez que usei essa tribuna, inclusive, então não poderia deixar de mencionar o quanto, né, o ex-vereador ilustre lutou aqui nessa Casa de Leis para que não acontecesse mais isso. Lembrando até que muitas vezes eram menores de idade, crianças que estavam nessas carroças, então era um risco bem grande para essas crianças também. Em relação à candidatura de qualquer pessoa na causa animal, eu sou muito a favor, só para o vereador me compreender. Justamente por isso que eu falei que eu fico muito contente quando nesta casa temos mais vereadores lutando por essa causa, porque sozinha é difícil de dar conta. Então, reforço aqui que eu quero muito que entre mais gente aqui lutando pela causa animal. E vai ver a dificuldade que é aqui dentro também, porque muitas vezes nós ficamos de mãos atadas. O que eu não gosto quando acontece, e não é essa pessoa que está fazendo isso, é quando usam de politicagem nesse meio. É uma luta difícil, é uma luta árdua, quem está no dia a dia sabe. Então, eu torço para que tenha mais vereador ou vereadora da causa animal, sim, mas que seja com dignidade, com respeito, com vontade de fazer pelos animais, e que não seja uma jogada de politicagem. Eu acredito que não é pela pessoa, porque eu sei que é uma pessoa que também luta pela causa e eu espero do fundo do meu coração que venha aqui, se eleja e continue lutando. E em relação, quando eu falo no trabalho voluntário, aqui eu não falo só da ONG, só do grupo, eu falo de muitas e muitas pessoas que são protetores independentes. Porque nós temos muitas pessoas, graças a Deus, em Canoinhas, que fazem o trabalho de resgate, mesmo não estando vinculados em ONGs, em associações. Então, eu torço para que cada dia mais tenha mais pessoas nisso. Até porque quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, menos carga nos ombros dos voluntários. Agradeço o meu tempo e seria isso. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 118 de 2023, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Melhoria da Polícia Militar, FUNPOM, e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar. Eu ontem me manifestei com relação a esse projeto, porque eu entendo que ele foi feita algumas alterações, né? Já votei favorável na noite de ontem, na sessão de ontem, e vou voltar a votar favorável novamente. Mas ele veio com algumas divergências. Porém, o que me tranquiliza é que ele é voluntário. Então, as pessoas podem aderir ou não, elas não têm a obrigação. Se tivesse a obrigatoriedade, eu daí iria questionar mais. Mas como essa contribuição ela é espontânea, ok, cada um, se quiser, adere e contribui. Inclusive, eu mesmo falei ontem que eu tenho faço 3 contribuições para a Polícia Militar e também acho que 2 para o Bombeiro, se eu não estou equivocado, para os fundos, né? Mas é opcional, então a pessoa pode ter a opção. Mas se a gente for olhar valores em metragem ali, tem números ali bastante altos. Mas enfim, como é uma opção, então a pessoa pode optar de pagar ou não pagar. Então o meu voto vai ser favorável. Só deixar claro isso, porque ele veio de forma diferente do que veio os projetos anteriores. Mais algum vereador? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 118 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Requerimento 47 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao deputado estadual G.R. Comper, agradecendo a destinação de recursos ao nosso município através de emenda parlamentar, no valor de R$100 mil, para a aquisição de consultas, exames e demais atendimentos de média e alta complexidade, e o valor de R$100 mil para a realização de ações da causa animal. O recurso será destinado especialmente para castração e microchipagem para animais domésticos e demais ações. Coloco em discussão o requerimento número 47 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Tati. apenas eu esqueci de falar em números, mas temos uma base, considerando o último mutirão de castração, que vai dar cerca de 621 castrações se o preço for mais ou menos o mesmo. Ou mais de 15 mil microchips, se for usado para microchip. Só queria salientar mais ou menos os valores, conforme algumas pesquisas que eu fiz em cidades que já fazem esse trabalho. Então, é realmente muito importante a destinação dessa emenda para a causa animal e muito importante também a destinação de emenda para a saúde, porque sabemos quantas pessoas estão aguardando fila de exames. Muito obrigada. Mais algum vereador? Vereadora Tati, eu gostaria de assinar junto, porque todo recurso que vem para Canoinhas, independente de partido, nós temos que aplaudir. Nós somos uma cidade carente, como foi dito anteriormente, de deputados, e todo deputado que nos apoia, nós devemos fazer pelo menos um agradecimento formal. É a minha opinião, eu gostaria de, se os demais permitirem, vereador. Eu assino junto, acho que todos nós podíamos assinar, Acho que porque é utilidade recurso toda. para o município, uma causa muito justa. As duas causas muito justas. Os vereadores concordam para ser assinatura de toda edilidade? Então, como é de toda edilidade, está aprovado. Requerimento 48 de 2024, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Upe, prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Como se encontra a situação do imóvel do ex-prefeito e qual foi a determinação da justiça a respeito do imóvel? Com relação ao veículo Toyota Corolla do ex-prefeito, que foi cedido ao Executivo Municipal pela Justiça, o mesmo está sendo utilizado? Em caso afirmativo, em que atividade? 3. Solicito informações a respeito dos veículos do ex-vice-prefeito cedido ao Executivo, quais sejam relação de todos os veículos que estão na posse do Poder Executivo e em qual atividade está sendo utilizado. Coloco em discussão o requerimento número 48 de 2024. Senhor presidente, Vereador Osmar. nós, ao final do ano de 2022, tivemos uma reunião que fomos convidados, fora do horário, às 6 da tarde, 18 horas, onde esteve na nossa sala de reuniões das comissões o promotor, promotor de justiça, uma promotora, o juiz de direito e a defesa do então prefeito Beto Passos, mais alguém do GAECO, e nós vereadores e a nossa assessoria jurídica da casa. E ali foi feito um monte de acertos, foi combinado, onde o doutor Renato expôs toda a situação e todas as delações e o que tinha sido acertado, porque ali se encontrava o acusador, o defensor e o juiz. E ficou acertado ali que essa casa do então prefeito seria vendido, e na época então o William era o então prefeito, mas a Juliana já era a prefeita eleita, que já assumiria já na semana seguinte. E foi acertado que essa casa seria quitado, o financiamento, seria, como a casa foi falado mais de 1000 vezes nessa tribuna, que valia mais de R$1 milhão. Tem cópias de sites, cópias de jornais, colocando que essa casa vale mais de R$1 milhão. Então, quitaria o financiamento e o dinheiro que sobrasse
seria investido em várias situações que nós aqui colocamos, como reforma da escola Gertrudes Miller, ou uma outra situação que viesse de encontro para beneficiar o povo de Canoinhas, e que lá fosse escrito que foi um dinheiro recuperado da corrupção graças à nossa justiça. Eu não sei o que aconteceu, porque quando se faz um negócio, ambas as partes têm que saber do que estão falando. Não se reúne tantas autoridades numa sala para que aquilo que foi acertado não seja cumprido. E se a casa estava devendo, nós temos o registro de imóveis que você pega uma certidão ali em 5 minutos. Então, a hora que estava fazendo os acertos, devia saber o quanto estava devendo e quanto valeria a casa. E a gente escutou semana passada um vídeo da prefeita, lá na frente do imóvel, falando que ia devolver, que não queria. Eu me pergunto, se a casa vale mais de 1 milhão, a quitação no banco é 600, a prefeitura está desperdiçando mais de 500 mil reais? Está jogando fora 500 mil reais? Gente, nós estamos com os ônibus aí, não tem água, não está mandando água para as escolas. Ontem eu falei sobre remédios, que um aposentado com salário mínimo tinha que gastar mais de 300 reais para comprar a sua receita, e a prefeitura não quer a casa, que foi acertado, e nós assinamos isso aqui. Eu falo isso, vereadora Tati, porque parece que as coisas estão acontecendo, e nós aqui da casa, que participamos dessa situação, porque fomos chamados, agora está acontecendo lá e nós não temos conhecimento. Então a gente quer que venha para essa casa tudo discriminado, o que está acontecendo, a justificativa da prefeita, do executivo, do que está fazendo, para que nós tomamos conhecimento, doutor, e nós possamos ir explicar ao povo de Canoinhas, que você sai na rua, como é que está a casa do prefeito? Como é que está a mansão? Agora já não é mais mansão. Na época era mansão de mais de 1 milhão. Agora é a casinha que está lá. É tudo as falas vão mudando. Mas a gente quer para saber, para explicar para esse povo. Porque a gente está na rua, a prefeita gravou um vídeo, né, ela é bem boa de marketing, né? Todo mundo escutou e vem as perguntas. Também sobre a questão do Corolla. O Corolla, ela pegou, vai devolver, vai ficar, quem que está usando? Foi um Corolla Cross, eu acho, um carro meu novo, que foi entregue também como conto, parece que ele valia 180 mil, e daí estava devendo 90, essas coisas. Mas nós precisamos saber disso. Se nós fomos chamados aqui para participar dessa reunião, onde foi explicado tintim por tintim, agora as coisas estão acontecendo e nós não estamos sabendo. E pior, diz que esse carro está sendo usado em situações indevidas. Até fotos na praia desse carro tem-se. Comentários grandes está acontecendo, diz que tem foto desse carro Corolla na praia. Eu falei da dona Natália Milchesco esses dias lá do Alto Espinheiros, que ela tem uma perna que eu não quis mostrar aqui, porque o Tati, o Chico não pôde ver os cachorros, também aquele também ninguém quer poder ver, a situação bem delicada, tem que vir lá do Alto Espinheiros, aqui na encruzilhada, para ter acesso ao transporte do município. E o Corolla na praia é meio complicado. Tomara que seja mentira, que seja disque, mas diz que o Corolla está lá. Então a gente quer saber se o Corolla vai ser devolvido, como vai ficar. E o acerto foi feito. Para quem vai ser devolvido? Então que essas explicações venham para nós. E sobre a questão dos carros do Renato Pique, né? Tinha a garagem dele lá, né? E foi tirado vários carros, foi determinado aqui, houve uma solenidade no quartel, me convidaram, eu não fui, entregaram todos aqueles carros, e agora como é que vai ser? Eu estou escutando que o Renato Pique, não estou aqui julgando e nem culpando, não estou falando, só estou relatando os fatos. Não vem dizer que o Osmar está afirmando alguma coisa, tomando posição. Eu quero esclarecimentos para depois sim tomar.
o Renato Pique está cobrando do Estado 3 milhões de reais por esses carros. E ele fala, diz que daí precisa saber para desmentir ou afirmar esses que ele tem certeza que vai ganhar esses 3 milhões de reais. Uma coisa meio complicada, vereador Vilmar. Nós fomos aqui, passamos por momentos difíceis, mas enfrentamos. Nós escutamos, enfrentamos. Só que agora parece que não podemos esquecer que isso tem que ter uma solução. Nós temos que ver para onde está indo. E as pessoas têm, os canoenses têm o direito de saber disso. As pessoas estão indignadas. Agora, os carros vão para lá, o Pique vai levar 3 milhões de reais, um carro na praia, e nós aqui vamos ficar quietinhos? Então, é por esses motivos que eu quero saber a utilização desse carro, como está sendo utilizado, e também os carros da garagem do então vice-prefeito Renato Pique, que traz todos os esclarecimentos para que nós possamos ver e poder explicar ao povo de Canoinhas. Seria, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereadora Tati, com a palavra. Vereador Osmar, se me permite uma sugestão em relação a esses questionamentos, acredito que talvez para a próxima sessão, sugiro que seja feito um requerimento solicitando informações ao próprio Ministério Público, porque estive em uma audiência em relação a isso, o vereador William esteve junto, o vereador agora secretário Gil Baiano também, e depois dessa audiência, recebemos aqui na Câmara de Vereadores, e eu falei disso no ano passado, um documento do Ministério Público informando que a terceira promotoria aqui de Canoinhas instaurou um procedimento para apurar a improbidade administrativa da prefeita em relação à renúncia de erário, justamente por conta dessa diferença no valor da casa, no valor do veículo. Pelo que eu entendi à época, a casa tinha um valor de mais de 1 milhão e o município teria que pagar cerca de 600 mil, então estava havendo uma renúncia dessa diferença, assim como do carro. Lembro-me muito bem de quando foi feita uma reunião com o promotor de justiça, juiz, advogado, todos os vereadores. O vereador William, se não me engano, ainda era prefeito interino, estava presente na reunião. Então, prefeita tinha sido recém-eleita, também estava presente. Nessa reunião foi muito bem dito que havia, sim, financiamento na casa, havia financiamento no carro, todo mundo estava sabendo disso na reunião. Depois que se passou 1 ano, e foi entrado com uma ação para pedir para devolver esses bens. Então, eu não sei nem como que está essa questão desses juros que foram acumulando nesse 1 ano. Eu acho de extrema importância, sim, os vereadores fiscalizarem. Já houve falha nessa Câmara de Vereadores de Fiscalização e a gente não pode deixar passar mais. Não pode deixar passar mais nada, senhores. Se o Ministério Público enviou para essa Casa de Leis um documento informando aos vereadores que teve sim a instauração de um procedimento por improbidade, é nossa obrigação saber o que está acontecendo. Então, eu sugiro, senhores vereadores e senhor presidente, que seja feito, sim, um requerimento também ao Ministério Público, quem sabe até o nosso assessor jurídico da casa, tentar se habilitar no processo para que a gente saiba o que está acontecendo. Porque é dinheiro público e nós aqui temos a obrigação de fiscalizar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Vilmar, com a palavra. Eu acho que dentro desse requerimento, se possível, colocar para que nós possamos saber, a casa o município não utilizou, a casa o município não entrou dentro, até aonde a gente sabe, e eu tenho passado com frequência ali, eu acho que não tem ninguém lá dentro, não está sendo utilizado. Mas o carro, o Corolla, o município está ou estava utilizando. Então, o que nós precisamos saber desse Corolla? Se o município quitou a diferença, ou se ele não quitou, em que situação isso está, né? Porque é mais uma pendência que está sendo, tendo sem decisão. Então, ou incluímos nesse, ou fazemos um novo requerimento cobrando essa situação de nós entendermos. O município está utilizando o veículo Corolla.
esse veículo Corolla foi quitado? Não foi quitado. Se foi quitado, é do município, ele continua usando. Se não foi quitado, ele é parte do município e talvez parte não. Então, tem que entender porque parte daí seria da financiadora, né? Não estou falando que seja parte seja do município e parte da financiadora, de quem financiou. Então, nós precisamos entender essa parte aí, vereador Osmar, para sabermos. Mas essa história, num geral, vai ter muito a se desenrolar nos próximos, do decorrer do ano. A hora que começar a vir as decisões, os julgamentos e os entendimentos finais para se saber. Então, o que vai ocorrer disso. Mas concordo plenamente que precisa ser fiscalizado e entendido, inclusive com os carros. Não sei se com 30 ou 40 carros, 50 carros, que veio do ex-vice-prefeito, em que situação estão, como é que está isso, onde é que isso vai chegar, porque juridicamente a gente nunca sabe, né? Juridicamente são decisões que muitas vezes se tem certeza que é de um jeito e o desfecho final, a decisão final, às vezes acaba tomando um outro rumo, né? Surge um fato novo, uma situação nova e acaba se tomando outro rumo. A gente quer que a justiça seja realmente feita. Eu sempre pensei e eu sempre fui da mesma forma. Você não precisa ser bonzinho. Você não precisa ser ruim. Você precisa ser justo. Se for justo, a tua cabeça vai estar sempre reta. Enchia esse plenário aqui, não cabia ninguém aí dentro. Eu olhava para todo mundo. Por quê? Se alguém pensou errado, pode ter pensado, mas eu sei o que é a minha vida e quem sou eu. E o que eu fiz da minha vida. A vida aos meus 67 anos de idade. Então, não baixei a cabeça para ninguém, em momento nenhum. Também não tenho que explicar nada, porque a minha vida sozinha por si se explica. Então, só para deixar muito claro isso, porque no dia que, 29 de março, em que aconteceu tudo o que aconteceu, eu fui almoçar no Doce de Fricotes, e minha mulher estava com tudo pronto lá. Assim, amor, paramos por aí, liguei para o meu filho, vamos lá no Doce de Fricotes, almoçar lá. Acho que o que tinha de GAECO, o que tinha de pessoal do Ministério Público, desembargador, estavam tudo lá. Sentamos no meio, almoçamos, ficamos lá e saímos. Por quê? Porque não tem um porquê ser diferente. Você sempre foi justo. Podemos cometer falhas, mas daí falhas é outra história. Se falhou em algum momento, ninguém quer bater o paralama do carro. Falhou, bateu, errou em algum momento ali. Mas daí você justifica falhas. Agora, maldade, maldade, intenção de fazer coisa errada, isso tenho certeza na minha vida que isso nunca aconteceu. Como eu sei que a maioria das pessoas são assim, e que bom que o mundo é com a maioria das pessoas desta forma, sendo justa. Então só colocar, mas que eu acho que nós precisamos ser justos com a população e saber se carro foi pago ou não foi pago. Estão usando ou não estão usando? Como é que fica? Mais algum vereador? Senhor presidente, apenas reforçando o meu pedido, se o senhor presidente autorizar, para que o advogado da Câmara, né, Ricardo Beninca, possa fazer essa solicitação para acompanhar esse procedimento, essa instauração desse procedimento de improbidade administrativa. Somente reforçando o pedido. Com certeza, vereador Tati, já fica autorizado, nosso advogado Beninca. Vereador Osmar, sobre a questão ali, eu fiz uma solicitação que talvez auxiliaria principalmente na questão do veículo, e foi logo em março do ano passado, que todos os veículos vindos dessa questão deveriam ser plotados e identificados até como recuperados da corrupção. Seria uma forma, como o senhor disse, né, que pode ter uma foto de que esse veículo estaria numa praia, já seria facilmente identificado. Porque, claro, a gente sabe que o Disque Me Disque, né, tem muitas informações, muitos ruídos, às vezes a placa é parecida, o carro é parecido. Eu já tive até algumas situações de confundir o meu carro com o outro, acabar saindo com o outro porque era idêntico, mas não vem ao caso. Sobre as questões que envolvem o Ministério Público, acho bastante pertinente, já o requerimento para a próxima sessão já quero assinar junto, acho bastante importante essa solicitação e talvez o toda a edilidade para que a gente tenha esse acompanhamento junto ao Ministério Público. Eu tenho duas informações extraoficiais, que até entram nessa questão do Disque Me Disque. Uma eu li na imprensa, não lembro qual a fonte, mas eu lembro que li numa das fontes, vou dar uma pesquisada, que esse processo ali de improbidade teria sido arquivado. É importante o Ministério Público retornar para nós se realmente foi arquivado ou não, e aqui pé está. E também que houve um pedido da defesa do ex-prefeito Beto Passos para a devolução
desses bens, que seria o carro e a residência. Então é importante a gente ter essa informação verdadeira, porque é o Diz-que-me-diz-que, e formalizado. Peço também ao advogado que faça esses questionamentos. Se o processo por improbidade foi arquivado realmente, e se houve mesmo um pedido da defesa e o Ministério Público acatou esse pedido de devolução desses bens. Mais algum vereador? Quer complementar? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 48 de 2024. Está aprovado o requerimento número 48. Requerimento 49 de 2024, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista relatos de falta de muitos medicamentos. Solicita-se informar quais providências a prefeitura está tomando para que seja restabelecida a entrega o mais rápido possível desses medicamentos. Coloco em discussão o requerimento número 49 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. ontem eu fiz um requerimento similar a esse, citando um paciente e uma paciente, já relatei agora há pouco, não vou ser repetitivo. Então gostaria só, vereador William, de eu assinar junto, porque um se completa. Eu fiz um específico para aquelas pessoas e hoje o senhor faz mais amplo. E é interessante nós sabermos isso, porque está difícil a situação da fornecimento de remédio na nossa prefeitura. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Só complementando a fala do vereador Osmar, justamente nesse sentido, o vereador Osmar ontem fez um questionamento específico, mas chegou para mim pelo menos mais 5 medicamentos aí, depois da fala do vereador Osmar, do pessoal cobrando, falando, não tem esse, não tem aquele, não... Como são muitos medicamentos, não especifiquei e coloquei mais amplo para que a gente possa saber de fato se tem mais medicamentos além desses que estão nos questionando que está em falta e o porquê. E quando será reestabelecido para que a nossa população não sofra por isso. Seria isso. Mais algum vereador? Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Tati. eu fiz um requerimento também sobre a falta de medicamentos. O meu foi específico relacionado à falta de medicamentos na unidade do campo e na policlínica. É o requerimento 18 de 2024. Ele foi enviado para a prefeitura no dia 6 de fevereiro. Ainda estamos aguardando a resposta. Mas gostaria de assinar junto a esse requerimento também, vereador William, se me permite, para acompanhar quando a resposta chegar. Mais algum vereador? Vereador William, se me permite, eu gostaria de assinar junto e acho importante, até num futuro oportuno, um novo requerimento para que seja descrito ou discriminado como funciona o sistema tripartite da compra dos remédios. Eu pesquisei para ver quem que era a atribuição. Em algumas fontes, o governo federal falava que a atribuição era 90% do governo federal, daí tinha a questão do estado. Outras diziam que o município tinha um maior percentual. E eu acabei ficando em muita dúvida sobre como é feito e quem realmente tem responsabilidade pela compra. Como a gente ouve o Diz-que-me-diz-que, houve ali nos corredores que eu fui conversar com alguns conhecidos que eu tenho na farmácia ali, e falou-se que não está vindo os remédios de atribuição a nível estadual e federal. Então, o município talvez tenha que arcar, né? Não podemos deixar a população sem, mas é importante deixar claro quem está falhando, se é o município, se é o estado, ou o governo federal, ou se é os três, que pode ser em muitas situações. Era o que continha. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar para o senhor para que repassasse esse teu questionamento para a assessoria, para que eles melhorem o requerimento e que a gente coloque já em apreciação da nossa população, dos nossos vereadores, essa votação justamente com esses questionamentos, em relação às dúvidas que colocamos aqui, e em relação à questão tripartite de quem que é a responsabilidade em relação a cada medicamento que falta, para que daí a gente possa ter também uma melhor forma de fiscalizar, se o senhor assim permitir. E se os vereadores também concordarem em fazer essa alteração e votar já com as alterações, para a gente não perder tempo. Com certeza, vereador William, se os demais vereadores concordarem, já vamos. Então... E poderia ser, acho que com toda agilidade, né? Porque acho que a grande maioria de nós já fizemos requerimento nesse ano, mais que uma vez, por falta de medicação. A gente que está ali próximo, ali na unidade do campo, cada volta e meia vem alguém com uma receita lá, não tem esse medicamento, não tem aquele medicamento, sabe? Então, eu fiz acho que 2 requerimentos esse ano.
Então, por ser de toda utilidade, se os vereadores concordarem, com a inclusão no requerimento da solicitação de quem é a responsabilidade pela compra dos medicamentos, se é federal, estadual e qual que é o percentual. Então, peço a assessoria da casa para fazer essa inclusão. Como ser unânime, então já está aprovado. Requerimento 50 de 2024, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Adriel Furtado de Castilho, gerente da Casan de Canoinhas, solicitando informar se há previsão para a passagem de rede de esgoto da rua Alfredo Bach, loteamento Araucária. Coloco em discussão o requerimento número 50 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 50 de 2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam se manifestem. Está aprovado o requerimento número 50 de 2024. Requerimento 51 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Agostinho Machado, secretário municipal de Meio Ambiente, e à senhora Damares Aparecida Pires, responsável pela vigilância sanitária, solicitando uma ação de fiscalização no terreno do Parque de Exposições e nas proximidades, por conta do lixo que está sendo jogado no local, bem como verificar a pedreira do salseiro devido ao maquinário abandonado. Coloco em discussão o requerimento número 51 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati. Senhor presidente, eu até tenho fotos das duas situações, tanto desse terreno nas proximidades do parque. Em relação a esse terreno, eu recebi informações de que poderia ser da prefeitura. Então, estou solicitando que seja averiguada essa informação, se realmente é. Se não for, da mesma forma que a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Meio Ambiente estejam presentes no local, porque as fotos que eu recebi são preocupantes. Novamente, venho aqui falar que está sendo feita campanha, falando para as pessoas cuidarem por conta da dengue, mas a prefeitura precisa fazer a sua parte também. Se esse terreno for realmente da prefeitura, a situação realmente lá está bem feia. Precisa ser visto isso. Em relação ao local onde tem a pedreira do salseiro, tem até um britador móvel no local, eu já fiz um requerimento que eu estou aguardando a resposta, porque tem um maquinário lá abandonado. Eu também tenho as fotos, eu fui pessoalmente ver a situação, e eu tenho fotos atuais, porque continua lá e tem água parada no maquinário. Então, é muito importante que seja visto essa situação. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Mais nenhum requerimento, senhor presidente. Vereadora Tati, quero parabenizar por esse requerimento, bastante importante nas situações que estamos vivenciando. Eu só quero abrir uma aspas aqui, que ontem nós tivemos a presença do pessoal da Secretaria de Obras e foi muito debatida a questão do Parque de Exposições. E eles até vieram esclarecer, né, e pedir para que publicamente seja esclarecido que muito da questão que hoje acontece do Parque de Exposições, eles dizem que a parte deles, e eu confirmo que eu estive lá e presenciei, eles estão fazendo limpeza, porém eles arrumam no dia, no outro dia tem um vandalismo que acontece, tem sujeira vindo não por parte dos funcionários da Secretaria de Obras, muitas vezes por vândalos que vão lá e acabam poluindo, até mesmo usando o terreno do Parque de Exposições como local de descarte. Faço um apelo futuro, eu sei das condições do município, sei que nós temos primeiro a segurança nas escolas, que é o que nós já estamos debatendo aqui, mas quando possível colocar uma segurança 24 horas no Parque de Exposições também. Uma por questão de segurança de maquinário e outra para evitar esses atos de vandalismo. Nós não podemos piorar o que já está ruim das condições que estão lá. Vereador William, tem mais um requerimento? Mais nenhum requerimento, presidente. Me justifico aqui que eu estava conversando com o assessor jurídico, o Beninca, em relação a um dos processos que a gente estava discutindo aqui. Então, peço perdão aqui pela minha falha em relação à fala da vereadora Tati. Mais nenhum requerimento. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Senhor presidente,
Ontem foi discutido tanto sobre leilão da Secretaria de Obras. Deixar bem claro, né, que nem tudo que está na Secretaria de Obras é da Secretaria de Obras. Então, foi colocado a Secretaria de Obras, porque nem todo o material que está lá, especificamente, seria o leilão aí dos materiais inservíveis da Secretaria de Obras, né? Até ontem fui procurado e, a Secretaria de Obras tem tanto... Não, é da Prefeitura, de todas as secretarias, que é feito o depósito lá, e a Secretaria de Obras acaba arcando com tudo isso, dizendo que passa a ser dele, sabe? E outra coisa, não estou respondendo aqui o requerimento da vereadora Tati, também nem é meu feitio fazer isso, mas essa máquina que a senhora acabou de comentar, que está abandonada lá, ela não pertence à prefeitura, só para esclarecimento, né? Então, só para dizer, essa máquina, claro, tem que ser respondida, eles têm que passar no papel, e tomara que respondam, porque é uma obrigatoriedade responder ao requerimento, né? A gente sabe, porque eu já acompanhei essa máquina, então não pertence à Secretaria de Obras, não pertence à prefeitura. Seria isso. Oi? Estamos discutindo a máquina, não estamos discutindo o britador, né? O cascalho lá, né? Tá bom? Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, se me vereadora Tati. permite, né, vereador Chico, eu fiz um requerimento anterior solicitando de quem era a máquina, então realmente eu não sei de quem é, né? Estou Certo. aguardando a resposta. Nem cito que a máquina é da prefeitura, né? Eu cito que ela está no terreno onde também tem o britador, que o britador é da prefeitura. Não, ali no Salceiro, eu acho que não é da prefeitura o britador, né? O cascalheiro ali. Me informaram que o britador é da prefeitura. É um britador móvel que está lá. Ah, o britador móvel, tá, entendi. Sim. Mas o cascalheiro não pertence à prefeitura. Não, eu não estou aqui entrando em discussão, só porque eu lembrei que essa máquina, há muito tempo atrás, já vieram comentar ali a comunidade e que não pertence à prefeitura a máquina, né? Mas você está lá, o britador móvel, sim, é da prefeitura. Mas a minha preocupação, vereador Chico, de qualquer forma, né? Eu estou aguardando a resposta da prefeitura, tanto em relação ao britador, quanto em relação à máquina, Certo. que é outro requerimento que já foi discutido. A minha preocupação nesse momento é que a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Meio Ambiente verifiquem a situação da água parada lá. Entendi. Então, esse requerimento é nesse sentido. O outro eu ainda estou aguardando a resposta. Não sei se é da Prefeitura, de quem que é, não sei realmente, mas eu acho importante que seja fiscalizado isso pela Vigilância, pelo Meio Ambiente, porque daqui a pouco, aliás, eu acho que já estão os moradores lá em risco por conta do mosquito da dengue. Seria isso, senhor presidente. Vereador Vilmar, mais algum vereador? Vereador William Godoy. Com a palavra, o vereador William. Senhor presidente, quero utilizar as explicações pessoais hoje para agradecer à escola Colombo Salles, lá de Três Barras, pelo convite que me fizeram para que eu fosse lá falar um pouco sobre o empreendedorismo, falar um pouco sobre a minha trajetória em relação ao empreendedorismo. Falei um pouco em relação à minha vida que eu tive vendendo artesanato, a trajetória com a minha mãe nas feiras de artesanato do nosso município, em relação à nossa associação de empresários, o qual eu fiz parte enquanto núcleo de jovens empreendedores, e ali a gente pôde, de fato, crescer muito em relação ao conhecimento, a minha trajetória em relação à vida autônoma que eu tenho hoje, com a minha vivência em relação à biologia, falando com os alunos lá do técnico em comércio, os alunos do ensino médio, que eu vejo que têm muita vontade de crescer, buscam inspirações positivas e que eu tenho certeza que irão se destacar muito. Agradecer principalmente à diretora, a dona Ângela, e ao professor André, que tem feito um trabalho incrível junto com as turmas lá e nas escolas aos quais ele dá aula. Também quero aproveitar o espaço para agradecer o professor Regi, que amanhã defenderá a tese de mestrado dele, é um cara que a gente já fez parcerias, vereador Adilson, com ele ali no SESC, agora ele está lá no Júlia, sempre buscando auxiliar as escolas às quais eles estão. Então, o professor Regi e o professor André são professores de destaque, e eu precisava fazer essa fala a eles, porque eu vejo que, assim como eles me buscaram, eles têm buscado pessoas que possam ir até lá e agregar na vida dos alunos, fazendo com que eles possam ter uma vida ainda melhor, uma perspectiva melhor de vida. E eu tenho certeza que eles estão conseguindo cumprir esse objetivo. Seria isso, um forte abraço a todos os alunos lá da Escola Colombo Salles.
Mais algum vereador? Então, justificando hoje, o vereador Maurício, por questões profissionais, ele está em viagem, não pôde comparecer, por isso hoje estou como presidente aqui dessa casa. Agradeço aos colegas pela compreensão, né, e peço desculpas se cometi algum equívoco. Primeira vez, né, a gente tem uma dificuldade. Quero justificar também a presença da vereadora Zenilda, que por motivo de saúde não se pôde estar aqui nessa sessão. Então, desejo melhoras, né, que Deus conceda muita saúde à nossa colega, que ela possa estar na próxima segunda-feira aqui. E sobre as explicações pessoais, ontem eu fiz um requerimento sobre um concurso público sobre os agentes comunitários da saúde e acabei recebendo alguns ataques por alguns fakes em redes sociais. A minha mãe foi aprovada nesse concurso público, só que ela não foi a única aprovada. Minha mãe estudou, se dedicou, minha mãe tem um amplo conhecimento, graduação, pós-graduações, já tem várias, que eu nem sei quantas mais ela tem, passou por seus méritos. Mas teve muita gente que passou e veio me cobrar, e infelizmente a gente tem que ouvir coisas como houve favorecimento ou não. Se alguém tem alguma dúvida da capacidade da minha mãe, pergunto para quem já trabalhou com ela, tenho certeza que vai falar muito bem. E se alguém tiver ainda mais alguma dúvida, desafio um debate com a minha mãe, que eu tenho certeza que vai levar um pau. Então, era o que continha. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 4 de março, segunda-feira, às 19 horas.